quem fala é Maria Fernanda. Para quem não me conhece, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora e hoje eu vou trazer vocês aqui para conhecer minha obra. Alguns de vocês já conhecem, quem já me segue há mais tempo no canal sabe que eu já fiz um vídeo aqui dentro, mas vou fazer um novo vídeo aí, explicar um pouquinho mais sobre a minha obra e para quem já conhece o vídeo antigo, saber como que tá a obra nesse momento. Então, a construtora Opel, que eu sou sócia, ela constrói prédios de alto padrão. Nesse caso, nessa edificação, são 7 pavimentos, são 3 tipologias de apartamento. Tem um apartamento tipo de 156 metros quadrados, tem um apartamento que foi uma união de 2 apartamentos, estão com 312 metros quadrados, 4 suítes, e tem as coberturas, né? Cada uma de um lado, né? Com 260 metros quadrados. Então, vou começar a apresentar para vocês aí a edificação. Desse lado de cá, a gente consegue visualizar aqui a parte que a gente tem usado como baias, né, de estocagem dos materiais da parte de brita, areia fina, ela fica coberta, tá vendo? E ali a areia grossa, a gente deixa tudo com plaquinha, tudo certinho. Como era um canteiro pequeno, a gente decidiu já deixar logo na fachada, que fica uma coisa fácil, né? Chega o caminhão, já descarrega, já coloca de cá. Então, tá dentro do alinhamento predial e tá dentro da obra ali de uma forma que fique fácil. E se você é meu aluno, você sabe que eu falo que para fazer um bom canteiro de obras, a gente tem que deixar toda essa parte próxima da nossa central de concreto, da onde a gente vai fazer a betoneira, né? Onde vai ter a betoneira para poder elaborar esse trabalho. A betoneira, vocês vão ver mais por dentro, ela tá atrás dessa porta aqui. Então ela fica aberta o tempo inteiro, né? E a pessoa, o servente, ele só vai até ali naquele espaço, né? Nas baias, para trazer o material, então, e fazer o concreto do lado de cá. Aqui essa edificação, né? Ela tem 2 rampas de garagem. Aqui onde está a betoneira seria a portaria, né, de pedestre, então vou tentando explicar para vocês o que tem canteiro, o que será futuramente. Aqui onde a gente está, nessa porta aqui onde a gente vai entrar, que tem a portaria, tudo, é uma das rampas de garagem. Então tem uma rampa de garagem que sobe e uma rampa de garagem que desce. Então tem garagens aí para os 2 pavimentos. Na realidade, o que desce não é um subsolo, tá? A gente chama de subtérreo. Por quê? Porque não desceu o nível inteiro para baixo do alinhamento predial. Então aqui a gente considera como sendo 0,0, onde a gente está agora, e o subtérreo ele desceu apenas 1,13 em relação a esse nível. Por isso que a gente chama ele de subtérreo e não de subsolo. E aqui, ó, a gente no térreo, ele está subindo 1,66 m em relação ao alinhamento predial. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer a nossa obra. Aqui já na parte de entrada, a gente fez uma portaria. Ela já está bem desmanchada, porque já está em fase final de acabamento, mas a gente deixou alguns dos capacetes aqui. Anteriormente, antes de existir essa parede aqui, tinha outro madeirite com todos os capacetes, então, da obra inteira do lado de cá. A gente manteve essa área aqui, por enquanto, ainda com os recados, né? Então tem um relógio, tem toda a identificação de qual o capacete, qual a coloração do capacete, quais são os EPIs necessários para poder entrar dentro de obra. Algumas frases que a gente gosta de deixar, né? Para todo mundo já visualizar, então que a gente passe mais horas aqui do que dentro de casa, então para a gente ser cordial uns aos outros. A gente já entra com uma placa de uso obrigatório de EPI, então com o uso do capacete em si. E aqui a gente já tem o álcool em gel e a gente já deixa também o nosso termômetro, né? Nessa parte daí da pandemia, a gente tem feito a nossa parte para prevenção. Então, não entra na obra sem medir a temperatura e também sem fazer a higienização das mãos aí. E a gente espalhou também várias plaquinhas aí de higienização, né? De utilização do álcool em gel e vários dispensers também de álcool em gel para a gente poder estar higienizando as mãos sem ter que voltar aqui para a portaria para fazer isso. Vou fechar aqui a obra agora, né? Pra gente poder subir. É final de semana, então eu tenho total liberdade de vir aqui, né, sem máscara, né, para poder apresentar essa obra para vocês, até fica mais fácil para que vocês consigam me entender melhor. Por isso que eu escolhi vir aqui no sábado, né, então não tem ninguém trabalhando e a gente fica tranquilo para poder fazer as filmagens, até porque em época de acabamento tem muito corte de piso, etc, então é um ambiente barulhento aí, ficaria um pouquinho ruim para as filmagens, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa campanha, né, de Covid. Então, como lavar corretamente as mãos, como posso me proteger, quais são os sinais e sintomas mais comuns e o que você precisa fazer, né? São aí informações que a gente retira da própria Secretaria de Saúde. E para vocês verem, ó, é apenas uma sulfite plastificada. Então, tudo, a gente gosta muito de trazer informação para dentro da obra. Então, tudo que a gente traz de informação, a gente simplesmente plastifica uma sulfite e coloca uma dupla face aí
pela obra inteira. Então é muito tranquilo, muito fácil. Se você tem dificuldade de trazer, de encher a sua obra, né, de informação, de placas, né, que se você for comprar a plaquinha uma a uma ou mandar fazer da forma que você gostaria, às vezes fica cara. Então é uma opção aí bastante barata e de uma forma que fica ok aí para você poder fazer então toda essa campanha, vamos dizer assim, né? Tanto de uso de EPI, quanto de prevenção para Covid, enfim. Aqui a gente está subindo, então, a nossa rampa de garagens, tá? Naquele desnível que eu falei para vocês em relação ao nível da rua de 1,66 m. Como são apartamentos de alto padrão, a gente previu na parte de baixo, lembrando que eu não sou a única arquiteta que projetou essa edificação, a minha sócia também é arquiteta, nós fizemos o projeto a 4 mãos. Para cada apartamento, então, aqui nesse pavimento de garagem, tem um escaninho, que é o quartinho da bagunça que a gente fala, como são apartamentos de alto padrão. Aí, hoje, a gente tem utilizado eles como parte de armazenagem, né? Tem a parte de elétrica aqui, alguns materiais aí de dentro de obra para a gente poder utilizar. Mas para cada apartamento, então, tem o seu quartinho da bagunça. Para cá, a gente tem as vagas de garagem, são todas soltas, né? Não tem nenhuma engavetada, vamos dizer assim, né? Então, tem toda aquela previsão para você entender qual que é o raio de giro do carro, então que tem que ter 5 metros e assim vai, né? Toda essa questão de um conforto maior para você conseguir estacionar. Do lado de lá, é interessante falar, nessa parte de canteiro de obra, que é todo um local preparado para trazer todo o maquinário do elevador. Que quando você faz a compra do elevador, por exemplo, na Otis, na Atlas Schindler, eles pedem um espaço específico para que você consiga destinar aí todas as peças do elevador até que ele seja montado. Então, para vocês observarem, a gente fechou todo aquele fundo ali da obra com madeirite, com um cadeado, para poder, então, depositar aí as peças do elevador até que fosse montado. Aqui a gente vê a central de gás, que vai ser feita, né, para edificação. É uma central GLP, né, a gente não tem gás natural, né, abastecimento de gás natural aqui na cidade. Então, vai ter uma central naquele cantinho de lá, né, que tem que ser com acesso ao ar livre, né, e daí vem o gás todo para cá, com todos os reloginhos, todos separados para cada apartamento, então para depois subir para os apartamentos. Então vamos lá, vamos ver os apartamentos, que eu acho que é a parte mais legal da obra. Depois eu desço para mostrar para vocês certinho o canteiro, tá? A área de vivência do canteiro, né, a parte da NR18. Então aqui, a partir dessa porta, a partir desse portal ou batente, né, dependendo da região onde você está, a gente tem a portaria do prédio, né? Tem um pé direito um pouquinho mais baixo, por se tratar aí de uma laje de transição, né, da parte de garagem para a edificação em si. Então ela tem algumas vigas maiores. A gente fez a portaria em si aqui. Então, o acesso de pedestre pela rua vai ser por aquele madeirite lá, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver a betoneira pelo lado de dentro, que seria aquele madeirite de lá, vai ter um vidro, né, em pé direito duplo ali na frente, que a pessoa vai poder ter acesso. Tem uma escada, ali é o local do porteiro, ó, naquele cantinho de lá. E aqui a gente colocou uma plataforma elevatória. Por que essa plataforma elevatória, né? Porque a gente não tinha um espaço muito grande para fazer uma rampa, né, para cumprir a 90/50 para um cadeirante, então a gente preferiu colocar uma plataforma elevatória para vencer esse 1,66 m em relação ao nível da rua. Então nós temos a escada, essa plataforma e ali a área da portaria enxuta, vamos dizer assim. Nesse lado de cá, que eu vou mostrar depois para vocês, quando a gente estiver descendo, é a parte que vai ser o salão de festas da edificação e que hoje a gente usa como área de convívio aí, né, com refeitório, nosso vestiário, né, os banheiros, etc, vestiário, tudo certinho, beleza? Aqui é um banheiro, né, que ele tá dentro das normas da 90/50, então de acessibilidade, que vai fazer suporte para essa área gourmet comum aqui embaixo, tá? Aqui a gente vê o hall do elevador, então ele tá todo encapadinho ainda, né? Mas é aquele com acabamento em aço escovado, né? O elevador a gente escolheu da Atlas Schindler nessa edificação. Aqui a gente já vê que a gente tem uma preocupação desde o início da obra, em todos os pavimentos, a gente coloca um extintor de incêndio, tá, gente? A gente tem que lembrar dessa parte da segurança durante o trabalho. Por que isso? É previsto por lei, em primeiro lugar, e também porque é um ambiente muito mais perigoso, né, do que uma residência normal, porque você tem muito material combustível, você tem
muita gente transitando, muito maquinário, então, né, várias fontes aí que podem, né, desencadear uma faísca e causar um incêndio. Então a gente tem que ter essa preocupação, sim, também durante a obra e não só quando for entregar o prédio. Beleza? Então vamos lá, vamos subir. Daqui de cara a gente consegue ver também que mesmo que o prédio esteja em acabamento, a gente mantém toda a parte de segurança. Tem gente que começa aí a parte do acabamento do prédio, começa a tirar tudo, né? Corrimão com as alturas certinhas, começa a tirar, porque daí fica mais fácil para poder fazer o piso, etc. Então, enquanto não tiver o corrimão, enquanto não tiver as esquadrias, enquanto não tiver com a proteção certa, então não tira a proteção de dentro de obra, né? Os guarda-corpos, tudo certinho. Ok? Vamos lá, vamos visitar o nosso apartamento tipo, para vocês verem como que a gente pensou a nossa planta, né, de 156 metros quadrados. E eu vou apresentar ela bem certinho para vocês e como tá, né, nesse momento. Vocês vão ver que os apartamentos de cima, eles estão mais acabados, né? E aqui os de baixo, eles estão mais atrasadinhos, que a gente começa o acabamento de cima para baixo. Aqui a gente tem um dispenser, né, que nem eu falei para vocês, de álcool em gel. Então, para que todo mundo consiga aí fazer a higienização das mãos, não ter que voltar lá na portaria para isso. Então, aqui a gente tem o primeiro pavimento. Do lado de lá a gente já está mais adiantado, né? Tem 2 apartamentos para andar aqui. Já está mais adiantado, já tem o piso, e do lado de cá ainda não iniciou, tá? Então a gente consegue visualizar que ele ainda está no contrapiso regularizado. Vamos mais prontinho aí que daí a gente consegue ver mais coisa. Esse apartamento ele possui 2 entradas. Uma entrada de serviço pela lavanderia e a entrada social pela sala, tá? Então eu vou andando com vocês aqui, a gente depois volta aí para ver a lavanderia. A gente decidiu projetar um corredor mais largo. Esse corredor ele foi proposital. Foi uma sugestão de um dos clientes, inclusive, de colocar um hall assim antes de você entrar diretamente na sala. Então, por isso que a gente fez esse hallzinho. Ele é um pouco mais largo porque é um hall que tem uma utilização. Você consegue fazer uma estante, alguma coisa pelo lado de cá. Eu e a minha sócia, a gente valoriza muito iluminação e ventilação natural. Então, todos os apartamentos, todos os projetos que a gente faz, a gente procura bastante fazer com muita luz, com muita ventilação. Então, para vocês verem, todo esse vão aberto que vocês estão enxergando, de 5,80 m, é uma porta que ela abre tanto de um lado, tanto do outro, de vidro, tá? Para fazer essa junção, para fazer essa integração entre a sala de TV, sala de jantar e a varanda gourmet, tá? Então, vamos dar uma passeada aqui na varanda gourmet. Aqui nesse prédio, né, a gente fez a varanda gourmet com churrasqueira, mas a gente colocou a churrasqueira a gás, tá? Então aí é mais rápido, mais prático para a utilização do próprio cliente. A gente entrega com as churrasqueiras, já estão compradas inclusive, só não estão na obra, né, para não ter perigo de riscar, sujar ou coisa do gênero. Aí no cantinho, ó, do lado da churrasqueira vai ter uma bancadinha, uma pia, né, de apoio para essa churrasqueira de cá. E uma coisa que eu queria falar para vocês, né, como a gente está numa edificação de alto padrão e até a gente preza muito pela qualidade, a gente só se associa às melhores marcas do mercado. Nessa edificação, nós escolhemos um revestimento aí da Porto Belo. Esse revestimento 90 por 90 foi destaque da Revestir, inclusive. Não estou ganhando por propaganda, viu, gente? Estou falando porque eu achei ele muito bonito e a gente acabou escolhendo aqui para essa edificação. Que nem eu falei para vocês, ó, não tirar as proteções, né? A gente já tem as esquadrias. As esquadrias é uma linha premium da Sasazaki que a gente escolheu. E a gente não tirou ainda a proteção enquanto o pessoal lá da Sasazaki não vem para fazer a montagem, né, de todo o guarda-corpo e as esquadrias em si. Aqui, ó, nós previmos a sala de jantar que vai fazer uma conexão com a cozinha, que é aquele espaço de lá, tá? Então, vocês vão ter que usar um pouco a imaginação, mas lá nos de cima tem alguns mais acabados que já tem a bancada para vocês conseguirem visualizar. Mas aqui vai ter um balcão de nanoglass, aquela pedra branca, né, super branquinha, e de lá vai ter um balcão de fora a fora. Então tem a cuba de lá, a gente consegue enxergar os pontos aqui de gás, ó. Então tem o gás, a gente fez a instalação de PEX, então temos a instalação de gás, aqui o ponto da coifa, e de cá a gente consegue visualizar então os pontos de água da nossa cuba, tá? E alguns pontos de água ali também, por exemplo, esse de cá, se por acaso o cliente tem aquelas geladeiras maiores com filtro, então ele tem um ponto de água previsto ali para ele. Aqui do lado de cá, conectando com a cozinha, nós temos a lavanderia. É uma lavanderia um pouquinho menor e equipada com um banheirinho de serviço.
Então vai ser bancada aqui na Noglass também, com o tanque de inox embutido na bancada, o espaço da máquina de lavar e a gente tem um banheirinho de cal, um banheirinho de serviço desse apartamento tipo. Um banheirinho, vai ser um lavabinho mesmo, né? Só vaso sanitário, lavatório. E aqui um espaço para armários, tá? Lembrando que o acabamento das portas, né, eles vão ser todo em branco. Então, para já a gente está vendo batente aí, mas em Jatobá, mas ele vai ser branquinho futuramente. Vamos visitar os quartos? Aqui, ó, para fazer suporte para a sala, a gente tem o lavabo. Então, já tem aqui, ele está quase finalizado, né? A gente já tem o acabamento, falta aqui a bancada, tem os pontos de água ali, a gente consegue enxergar o vaso sanitário. Se vocês foram bons observadores, aí vocês viram que essa parede que faz essa divisão da área social da casa para a área íntima, né, desse apartamento, a gente fez uma parede mais espessa, prezando aí um isolamento acústico, tá? Maior. Então é uma parede acabada com 25 centímetros e também para obedecer aí as normas da 15575. Então aqui nós temos uma porta, né, que vai trazer então para o corredor para as 3 suítes. Esse é um apartamento com 3 suítes. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês. A gente tem ponto de ar-condicionado já previsto em todos na sala e nas 3 suítes. Aqui a gente consegue enxergar um deles então. Que daí o cliente só comprando a máquina de ar-condicionado, ele instala de cá e já tem um local específico que a gente em projeto definiu para colocar a parte das condensadoras do ar-condicionado. Ok? Vamos lá. Também vocês observam que a gente sempre protege o piso, né? Porque obra, né, gente? Então tem muita gente com ferramenta, tem muita gente caminhando aí com carrinho de mão, etc. Então a gente tem que prezar aí pelo acabamento para não ter problema nenhum em relação ao piso, em relação a tudo que pode ser riscado. Então todas as bancadas que já foram instaladas, né, a gente encapa e o próprio piso também, antes de colocar o rejunte, tudo, a gente deixa tudo encapadinho. Aqui é a menor suíte, nós temos aqui o pontinho do ar-condicionado dela. E de cá a gente consegue enxergar então o banheiro com detalhe, né? A gente sempre coloca uns detalhes também nos banheiros. Então tem a bancadinha aqui, inclusive foi recém-colocada, por isso que eles não encaparam. É até bacana que daí a gente consegue enxergar. As pedras que nós escolhemos para dentro dos banheiros foi um prime, né? Branquinho. Aqui a gente tem um detalhe, ó. Um detalhe de revestimento. Vocês conseguem enxergar. E a gente sempre coloca também um lixo embutido aí na parede, né? Que já facilita bastante e é um diferencial, né? Vamos dizer assim, é bonito. Vamos lá, vamos para as outras suítes, conhecer as outras suítes. De cá nós temos a segunda suíte, ela é um pouquinho maior que a outra. Todas as duas têm mais de 10 metros quadrados, então elas têm um bom tamanho, né? É um apartamento não gigantesco, né? De 156 metros quadrados, mas a gente conseguiu distribuir bem aí as metragens dentro de cada ambiente. Aqui a gente vê mais um ponto de ar-condicionado e de cá a gente tem o banheiro, que também tem basicamente o mesmo acabamento da outra suíte. A gente só diferenciou os acabamentos e etc. na suíte master. Já vou levar vocês lá. Então aqui a gente tem o prime branco. O pessoal ainda não protegeu a bancada, mas já deixaram aqui o papelão para fazer a proteção. Então vamos lá na nossa suíte master. Essa peça aqui que vocês podem ver, ó, a jacuzzi, é de dentro da suíte master, né? Eles já subiram, mas só colocaram aqui por enquanto até fazer a instalação, né? A gente tá com as louças aí, chegaram recentemente, eu acho que vão começar a ser instaladas na semana que vem. Então vamos lá. Aqui a gente pode ver que ainda não fizeram a proteção do piso, porque eles provavelmente fizeram essa parte aqui na sexta-feira ou na quinta, que daí eles estão finalizando o piso de cá. É bom que a gente consegue visualizar então como que é esse revestimento, né, de 90 por 90. Lembrando que para quando você for fazer a instalação desse piso, sempre utilizar as cunhas, né, e os separadores para garantir um rejunte no tamanho certo, né, com a quantidade de milímetros certo. Não é a gente que escolhe, sabe, arquiteto? Eu conheço muitos arquitetos que acabam fazendo junta seca ou diminuindo a quantidade de milímetros aí do rejunte, mas isso daí é especificado pela própria fabricante, né, pelo próprio fabricante, e a gente não pode escolher isso. E por quê? Porque esse revestimento vai trabalhar. E quando ele trabalha, ele precisa ter um espaço que foi projetado para ele poder trabalhar, senão ele vai trincar com o tempo. Então, por isso que
tem que ter os espaçadores aí para garantir, então, o tamanho desse rejunte da forma correta. E as cunhas, para você garantir que ele esteja nivelado, né? Um em relação ao outro. Então, você coloca nos 4 cantos, nos 4 cantinhos que eu falo assim, né? E nos 4 cantos da peça inteira. Daí você garante que todos aqui estejam no mesmo alinhamento, para não ter perigo de ter um piso aí com uma altura diferente do outro. Aqui a gente tem o banheiro da Suite Master, né? Então é uma bancada maior, são 2 cubas. A gente deixou a parte do detalhe, né, do revestimento de detalhe apenas ali dentro dos chuveiros. Aqui é o espaço do vaso sanitário, nesse cantinho de cá. Aqui a gente consegue enxergar então os registros de gaveta e de pressão do chuveiro. E no cantinho de lá, nesse espaço ali, é aquela jacuzzi que vocês viram que tá na outra suíte, né? Que tá na segunda suíte. Não sei se a gente vai conseguir enxergar do lado de cá, mas naquele espacinho ali, ó, é onde vai ficar as condensadoras do ar-condicionado. Então, nesse cantinho aí que vocês estão enxergando, tem esse muro, né, que vocês estão vendo. Do outro lado tem um muro, tem um espaço igual para o outro apartamento, né, como são 2 apartamentos por andar. E aí é onde ficam as condensadoras do ar-condicionado. Então, o espaço aí para as 4 máquinas de ar-condicionado nessa edificação, né, nesse apartamento em específico. Vamos lá, vamos subir para o 4º andar para a gente ver como que ficou o apartamento que juntou 2. Então, ficou com 312 metros quadrados. E depois quero apresentar para vocês a cobertura, né, o duplex, que ele é em pé direito duplo, tem uma pele de vidro enorme. A gente tem bastante coisa para falar de lá. E depois a gente desce para conversar a respeito da área de vivência ali dessa obra, que a gente tinha um canteiro pequeno para fazer tudo isso, mas deu certo. Então não é desculpa aí um canteirinho pequenininho para você fazer a área de vivência aí correta para o número de funcionários que tiver dentro da sua obra, tá? Então vamos lá. De lá é o mesmo, tá? É só espelhado. Então não vou mostrar para vocês, que estava mais interessante esse daqui, que já tem o piso começado, né? Então vamos lá, vamos subir. Aqui, ó, a gente consegue enxergar essa área técnica. A gente decidiu colocar atrás da escada, né, da circulação vertical dos prédios, para não ficar as condensadoras perto, né, de um quarto ou de algo parecido, para não ficar barulho, né? Então a gente colocou aí atrás da escada. Daí de um lado é um apartamento, do outro, né? Tem 2 apartamentos por andar. Fica aí esse espaço, então, para suprir, então, para colocar os condensadores do ar-condicionado. É importante já prever isso em projeto para não ter que ficar aqueles maquinários para lado de fora que fica enfeiando a fachada, né? Sempre com extintor, um em cada andar, com os dispenser aqui de álcool em gel, para todo mundo aí ter acesso, então, e poder fazer a higienização das mãos, né? Nesse período de pandemia, é muito importante que a gente cuide de todo mundo. E temos que fazer a nossa parte aí, informando e disponibilizando, né, o álcool em gel para que a gente possa aí fazer a higienização. Então vamos lá, esse é o 4º pavimento. O cliente, ele demandava um apartamento maior, precisava de 4 suítes, vamos dizer assim. Então ficou um hall privativo, né? Pro lado de cá não tem apartamento e pro lado de cá você tem as 2 entradas. Então vamos lá. Aqui tem um acesso que você chega até a lavanderia e de cá a gente tem um acesso para a sala, com uma sala bem grande. Então ficou um apartamento bem espaçoso, bem amplo, né? Bem iluminado, bem ventilado, do jeito que a gente gosta. A gente valoriza bastante. Aqui, onde nós estamos, seria então a sala de jantar, né? E dos lados de lá, você poderia ter então a sala de TV, de estar, aí vai depender do layout de cada um, de como que eles vão escolher fazer isso, né? Aqui a gente tem uma conexão, né, da sala de jantar para a cozinha e a varanda gourmet. A varanda gourmet, lembrando que esse apartamento que a gente fez essa junção de 2 apartamentos de 156 para tornar esse apartamento 312 metros quadrados, foi durante a obra. Acreditem se quiser, foi durante a obra. Não recomendo, porque é um pouquinho complicado, é um tanto complexo, você tem que juntar todas as equipes para fazer compatibilização de projeto de novo, mas a gente gostou muito do resultado e o cliente também. Então, o que a gente fez, né? Como era um apartamento maior, uma sala maior, tudo maior, a gente resolveu aumentar a varanda gourmet.
Então, se você vê, ele tem uma viga aqui nesse lado de cá, e a gente aumentou ele um pouquinho, então, para fazer o vigamento da porta aí de 5,80 metros, que eu tinha explicado para vocês. Então, ficou uma varanda gourmet um pouquinho mais larga em relação aos outros apartamentos. Do lado de cá, a gente tem a cozinha. A gente já consegue enxergar, então, a bancada em nanoglass, né? Que é o acabamento padrão aí de todos os apartamentos. Então, aqui a gente tem a parte do fogão, a área molhada, né? Para as cubas, que a gente escolheu uma cúpula dupla, da Tramontina mesmo. O pessoal ainda não encapou a bancada, que tá com proteção só na cuba da cozinha. E aqui então seria aquela área de torres, né, de geladeira, forno, enfim, se a pessoa decidir colocar forno, micro-ondas, tudo junto, teria esse espaço aqui da cozinha sem bancada para poder fazer. Aqui é um acesso direto para a lavanderia. Vamos vir de cá, depois eu mostro o restante da sala para vocês. A lavanderia, o que seria a separação dos dois apartamentos por andar, seria nesse pilar aqui. Então, como a gente fez essa junção, a gente conseguiu trazer tá vendo que são duas janelas? Então, seria de uma lavanderia de um apartamento, uma lavanderia de outro apartamento. Então, é uma adaptação que a gente acabou fazendo, mas ficou uma lavanderia bastante iluminada e ventilada, né? A gente tem bastante espaço para armário. Aqui vai ser a colocação da bancada, né, pro tanque. E de lá tem um banheirinho também de serviço, do lado de cá. Tem um banheirinho de serviço. Esse buracão que vocês estão vendo ali no chão, ó, é a parte de manutenção da banheira. Vocês vão ver a banheira de hidromassagem acontecer lá na sala de banho, que o banheiro de casal da Suite Master desse apartamento ele é bem maior. Então aqui você faz a área de manutenção, que daí caiu direto aqui na lavanderia. Foi possível fazer então tudo isso. Aqui nessa porta de cá, a gente fez tanto para você ter acesso para fora do apartamento, que é aquela porta ali, tanto você ter acesso aos quartos. Nossa, mas aos quartos? Porque a gente pensou o seguinte, você tem roupa suja, etc., e você quer vir para a lavanderia, você não precisa passar pela sala. Então você já tem um acesso direto aqui para a sua lavanderia, beleza? Vamos terminar de ver a sala, depois eu trago vocês então para conhecer os quartos. Então aqui a gente tem a cozinha, né? A varanda gourmet. Esse espaço de cá então seria a sala de jantar. E tudo aquilo que vocês estão vendo lá atrás, então sala de estar, sala de TV, vai depender então do layout desse cliente. Aqui, ó, foi onde a gente fez o lavabo. Então o lavabo mudou de lugar, veio para cá. E de lá, o que seria a área do banheiro da Suite Master, a gente fez uma área multifuncional, que no caso do cliente desse apartamento, eu acho que ele vai fazer uma cristaleira, não sei muito bem qual foi o projeto, não me lembro mais. Eu sei que um dos apartamentos por andar fez um quarto de brinquedos para as crianças e o outro fez uma cristaleira, agora não sei qual, nesse momento. Mas com o ambiente aí, como se fosse uma área de apoio mesmo. E aqui, o que seria a sacada do quarto da Suite Master, lá daquele apartamento tipo que a gente viu, ele vira uma sacada então para dentro aí da nossa sala. Então vamos lá, vamos conhecer os quartos. Então a gente tem acesso por aquela porta grande e tem acesso então pela lavanderia. Aqui é a entrada do apartamento, né, por onde a gente vê. Vamos lá. Aqui nesse corredor a gente deixou previsto uma adega, tá? Então um quartinho de cá. E aqui onde eu tô seria o roupeiro central desse apartamento. Esse roupeiro central você poderia colocar armários tanto de um lado quanto do outro. Então você tem espaço aí para colocar, né, roupa de cama, enfim, toda essa parte de suporte aí para o apartamento. Essa aqui é a segunda suíte. Então ela é mais ou menos parecida com a suíte master do apartamento tipo, mas a gente diminuiu ela um pouco para fazer duas suítes de lá e a suíte principal, onde seria a sala, né, do apartamento tipo, do apartamento original. Então tem a sacada, como se fosse aquele modelo, né, do apartamento. Ali o espaço da cama, o espaço da TV, o closet, né, do lado de cá. Então tem espaço para colocar um armário em L aqui e um banheiro maior.
Um banheiro grande. E daí não tem as duas cubas, porque daí não seria o banheiro principal, né? O casal. Então, seria uma cuba só, mas com uma bancada bem grande. E ali, ao invés de ser a banheira, ficou o chuveiro lá no final. Então ficou um pouquinho diferente. Agora nós vamos para as duas suítes menores e depois vocês vão conhecer então a suíte master e o banheiro da suíte master. Aqui tem um novo corredor. Ficou um pilar fora. Esse foi um pilar que acabou ficando fora aí do projeto. Mas, que nem eu falei para vocês, é uma adaptação. A gente acabou usando todas as janelas da fachada. E pelo fato de a gente ter escolhido uma laje de vigota protendida, e a gente tinha uma quantidade de pilares menor, que foi possível então fazer toda essa modificação na planta e ter aquela sala naquele espaço grande, né, com vãos grandes por conta disso, né, por conta dessa laje que a gente acabou escolhendo. Então de cá nós temos essas duas suítes menores, tá? E aqui nesse espaço central que a gente deixou, foi um espaço que dá para colocar uns armários aqui também de suporte para essas suítes, que são mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo padrão do apartamento tipo, né? Elas têm ali por volta de 11 metros quadrados. Então a gente tem uma suíte de cá, com aquele padrão de acabamento igual do apartamento tipo, né? Com nicho e tudo. Agora vamos lá para outra suíte. Temos essa suíte de cá, né, com o mesmo acabamento também, tudo igual, bem padrão, igual aí ó, o apartamento tipo. Vamos conhecer a suíte master e a gente já pode subir lá para o nosso duplex, a parte da cobertura. Vamos lá. O que a gente fez nessa suíte master? O que seria a varanda gourmet, então que teria o peitoril de vidro, a gente vai fechar de vidro, né, toda essa parte aberta que vocês estão vendo, e a gente vai deixar um vidro como se fosse a janela mesmo, então vai ser uma suíte inteira envidraçada. Esse vidro é tapado, tá? Ele tem uma proteção solar e com aquela película reflexiva, então quem tá lá de fora não vê quem tá dentro vê do lado de fora. Vocês vão ver essa película acontecer lá na pele de vidro que já foi instalada no sexto pavimento. Aqui é o closet dessa suíte master. E de cá a gente vai ver acontecer então a sala de banho, que é um banheirão maior, né? A gente privilegiou bastante essa suíte. Então tem a jacuzzi para duas pessoas de cá. A gente tem 2 pontos de chuveiro lá. Então vamos dizer que o box seja aqui, né? Então você consegue fechar toda essa área molhada. Então a jacuzzi para 2 pessoas, 2 chuveiros. E de cá nós temos as 2 cubas. Então tem os pontos de água, ponto de água quente, água fria. E lá também. Uma coisa que eu não falei é que esse prédio ele tem aquecimento solar também. Como tem poucas unidades de apartamento, a gente conseguiu usar o telhado então para colocar placas de aquecimento solar e um boiler de 600 litros para cada apartamento. No caso desse tem 1.200 litros de aquecimento. Vamos subir então para o duplex. Mais 2 pavimentos só, a gente chega no duplex, depois eu mostro lá a área de vivência e acabou, pessoal. Comprido o vídeo aí, mas é visitando a obra. Vamos lá. O 6º pavimento, né, essa cobertura duplex, é basicamente igual ao apartamento tipo. Vocês vão ver. A planta de baixo. O que vai mudar vai ser a sala em pé direito duplo e a área de lazer lá de cima. Então vamos lá. Tem 2 coberturas duplex, a gente vai entrar nessa do fim. Então, da mesma forma do apartamento tipo, 2 entradas, uma de serviço, pela área de serviço e uma de social, entrando pela sala. E aqui a gente já enxerga, então, o pé direito duplo, que a gente colocou essa pele de vidro. Esse vidro é duplo, né, tratado com a película no meio do vidro, que tem uma película reflexiva. Você vê, é uma película muito legal, porque você não perde a luz, né, a iluminação, e pelo lado de fora ninguém tá vendo aqui dentro, tá? Porque essa película, ela não deixa você perder a luz, mas você tem toda essa privacidade. Naquele canto de lá, ó, é onde vai acontecer a escada para subir no pavimento de cima. Aqui, gente, vou acabar nem mostrando para vocês, senão esse vídeo vai ficar eterno, mas os quartos, as 3 suítes, o lavabo, ele acontece igualzinho no apartamento tipo. O que a gente fez diferente aqui foi fechar a cozinha, então ao invés de ter aquele balcão que fazia a conexão com a cozinha, com a bancada de fora a fora lá, a gente fechou a cozinha, porque como vocês viram, nesse apartamento a gente não tem uma varanda gourmet, a gente fez uma área de lazer total lá em cima e fez uma nova cozinha lá em cima com a churrasqueira, tudo lá em cima.
Só que no caso desse apartamento que a gente tá, é um casal de idade, e eles trocaram essa cozinha com a varanda gourmet para uma academia e uma sauna, que eles utilizariam melhor, né? Como eles foram os primeiros a comprarem o apartamento no prédio, eles puderam então fazer essa alteração. Vou mostrar então para vocês como que ficou essa areazinha de academia. Na verdade, para a senhorinha fazer a parte de fisioterapia dela e a sauna, beleza? Então vamos lá, vamos subir. Aqui é uma área técnica, tá, gente? O morador não vai ter acesso, né, ao segundo pavimento por aqui. Vai ser naquela escada que eu mostrei para vocês. Então, vamos dar a volta aqui porque o apartamento é de lá. Então, nesse espaço onde a gente está, tem manutenção. Você consegue subir para a caixa d'água, tudo. Enfim, aqui vai ser a nova sala de TV. A gente previu todo aquele espaço em pé direito duplo para ser uma área de estar, para ser um local sem TV, vamos dizer assim. A gente quis deixar a área de TV pro lado de cá. Mas tem a opção do cliente, se ele quiser, né? Tem a passagem de fios, etc. lá embaixo também, se ele quiser trocar então essas salas, fazer diferente. Então nós temos essa parte que a gente fala de lazer acontecendo aqui no apartamento. Então, por onde que o cliente vai subir? Vai ser por esse cantinho aqui, ó. Vai ter uma escada, que ela vai ser uma escada rente à pele de vidro, então você ter toda a vista, que você consegue então fazer o acesso. O acesso para o segundo pavimento é interno ao apartamento, não vai ter aquele buraco ali onde a gente veio. Aqui, a gente consegue enxergar, a gente fez, nessa parte aqui que vocês estão vendo, é tudo porta de vidro, tá? Nessa viga aqui vai ser uma porta de vidro, vai separar essa área aberta, que a gente fala que é um apartamento que tem um quintal, que realmente tem uma área aberta, dessa área que vai ficar coberta, né? Então, tudo isso daqui é um corredor envidraçado, tá, gente? E aqui nessa parte aqui também vai ter um vidro alto, tá? Então tem um peitoril de vidro aqui que vai subir e vai ficar mais ou menos na altura de uma porta, assim, até uns 2,10 para ficar bastante seguro. Isso que vocês estão vendo atrás de mim é a jacuzzi, tá? Então as duas coberturas duplex a gente deixou previsto aqui uma jacuzzi de 8 lugares, que ela inclusive está ali para ser montada. Então a gente já consegue observar. Ela tá lá no lugar onde vai ser a academia desse casal que comprou o apartamento aqui. Aqui onde eu tô, onde vocês estão vendo, eu rebaixo já para o deck de madeira. Então, já tem aqui o espaço certinho e já deixado aí as saídas de ralo. A escada é uma escada autoportante metálica, então por isso que a gente está fazendo ela depois. Mas tem uma viga ali embaixo, já prevendo o peso dela descendo, né? Mas ela em si já vai suportar o próprio peso. Ela vai ter, provavelmente vai ter duas vigas metálicas na lateral e os degraus ali de madeira acontecendo. Aqui, ó, a gente consegue ver a sauna desse casal. Então já tá bem montadinha. Aqui tem o banquinho lá dentro, já dá pra ver. E o maquinário, para manutenção, tudo, a gente adaptou esse espaço aqui para fazer. Então todo esse espaço aqui era para ser uma nova cozinha com a churrasqueira, que seria a varanda gourmet. Só que como o casal preferiu dessa maneira, a gente fez da maneira com que fosse melhor utilização para eles, né? Então o projeto original, em relação ao projeto original, está um pouquinho diferente. E aqui um banheiro então de suporte, que tem o chuveiro inclusive, para nossa jacuzzi ali de 8 lugares. Ali a gente já deixou previsto também a área de manutenção dessa jacuzzi. Já tem toda a tubulação chegando aí, né, de água e fiação. E ela já está quase pronta aí para ser instalada. Aqui, ó, a gente também consegue enxergar os olhaizinhos, né, de manutenção de fachada, né, para limpeza de fachada, etc. Tem toda a extensão do prédio, não só aqui, mas na parte mais alta ali que vocês não estão vendo. Isso aqui já é previsto na 15575, a gente tem que entregar dessa forma. E tem um laudo para cada um desses, um laudo de arrancamento, né, de um teste de arrancamento de 1,2 toneladas. Então tem todos os testes, tudo certinho, para saber se ele realmente aguenta uma pessoa numa cadeirinha, por exemplo, para poder fazer a manutenção então da fachada. Então vamos lá, gente, vou descer com vocês, para vocês verem então a área de vivência dessa edificação. Vamos descer. Essa área de shaft, tá, gente? Por aqui desce tubulação de incêndio, chuva, elétrica, gás, tem tudo aí separadinho, certinho, para também não ter acesso, por exemplo, a elétrica e gás. O gás, ele tá concretado, inclusive, né? Mas é o shaft da edificação. E aqui a gente consegue ver o shaft, então, das caixas de passagem aí da parte do sistema de voz e dados, né? Da parte de elétrica e de TV. Então tem essa parte aí pra gente poder observar. A escada que a gente previu ali para aquele ambiente do duplex
é uma escada autoportante metálica. Vão ter 2 vigas na lateral da escada com piso e espelho ali de madeira. Então, por isso que a gente não tem a previsão da estrutura, mas embaixo ali, né, se a gente pudesse ver, como tá com o gesso já não dá mais para ver, mas tem uma viga, né, de sustentação da parte de baixo dessa escada. Casal de idade até a gente perguntou para eles se eles queriam que a gente colocasse uma plataforma elevatória para subir a escada. Eles falaram que não, que eles são bem fitness e que eles preferem a escada mesmo. Então vamos lá, pessoal, nessa parte final aqui. Aqui nós temos a área de vivência, então, do canteiro de obras. A gente deixou previsto um local de refeição para cá. Então a gente tem um almoxarifado para cá. Como a gente tinha uma previsão de no máximo 30 pessoas no pico de funcionários dentro de obra, então a gente tem 2 lavatórios, 2 mictórios, 2 vasos sanitários e 3 chuveiros, né? É um chuveiro a cada 10 funcionários no pico de obra e um kit de instalação sanitária, que é mictório, lavabo, lavatório, mictório, lavatório, que tá ali, e o vaso sanitário a cada 20 funcionários. Então, por isso que a gente acabou fazendo, então, 2, tá? Aqui a gente tem o bebedouro também, tem o vestiário, um armário para cada funcionário, tem um banco aqui, para eles poderem fazer troca de roupa, colocar botina, enfim, né? E aqui a gente tem a área, então, dessas instalações sanitárias. Os 2 mictórios que eu falei para vocês, com a divisória aqui, né, para evitar o devassamento, como diz a norma. Temos, então, a parte dos vasos sanitários. Tem aqui a porta, né, que você consegue fechar, então. Lixeira com tampa, ó. Tem que ter o local certinho ali para colocar o papel higiênico, tá? A gente coloca aqui também sinalizações. E a parte dos chuveiros, que tem que ser aquecido, pessoal. Independente se for elétrico ou se for solar, tem que ter uma possibilidade da pessoa poder aquecer. Toda a tubulação, a fiação de elétrica, né, no caso aqui a gente aqueceu com elétrico, tem que estar dentro de conduíte, né, eletroduto, de uma forma que garanta aí a segurança de todo mundo. E do lado de cá, então, tem os outros 2 chuveiros, né, essas portinhas de cá. A gente consegue ver isso acontecendo, beleza? Era isso, pessoal. A nossa obra já está praticamente pronta, né? A gente daqui a pouco vai entregar. Ali a gente tem os lavatórios, né, que completam aí o kit de instalação sanitária, né? Então, 1 a cada 20, a gente tem 2 kits. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar perguntas. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!